Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel capítulo 28. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: eis o que diz o Senhor Javé. Teu coração elevou-se e tu dissestes: sou um Deus, assentado sobre um trono divino no coração do mar. Quando não passas de um homem e não és um Deus. Tu te julgas em teu coração igual a Deus. Sem dúvida, eis-te mais sábio que Daniel. Nenhum mistério te é obscuro, e é por sua sutil inteligência que adquiristes bens. Acumulastes ouro e prata em teus tesouros. Por tua grande habilidade comercial, tens aumentado as tuas riquezas e teu coração se ensoberbeceu. Por causa disso, eis o que diz o Senhor Javé: já que em teu coração te julgas igual a Deus, farei vir contra ti os estrangeiros, os mais brutais de todos os povos, e tirarão uma espada contra os esplendores de tua sabedoria, e empanarão o teu brilho. Eles te farão descer à fossa, morrerás como um decapitado no coração do mar. Dirás ainda diante de Agós: sou um Deus, quando tu não és senão um homem, e não um Deus, mas nas mãos do teu assassino. Morrerás da morte de um incircunciso. Sobre os golpes do estrangeiro, sou eu que o digo, oráculo Senhor Javé. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro e diz-lhe: eis o que diz o Senhor Javé. Era um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que fostes criado. Era um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Fostes irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade aparece em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim, protetor em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinastes tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. A força de iniquidade e de desonestidade no teu comércio. Profanaste os teus santuários. Assim te fiz jorrar o fogo que devorou, e te reduzi a cinza sobre a terra dos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com o teu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto. Foste banido para sempre. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, volta-te para Sidônia e profetiza contra ela. Dirás: eis o que diz o Senhor Javé, é contra ti que venho. Sidônia, vou fazer brilhar a minha glória em teu meio, quando contra ti exercer meus julgamentos, em te manifestar minha santidade. Então se saberá que sou eu o Senhor. Despacharei contra ela a peste, inundarei de sangue as tuas ruas, onde sucumbirão feridos, golpeados por uma espada que surgirá de toda parte. Assim saberão que sou eu o Senhor. Desde então não haverá mais para a casa de Israel nem silvas ofensivas, nem espinhos
dolorosos da parte de nenhum dos seus vizinhos que a desprezam. Assim se saberá que sou eu o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé, quando eu reunir os israelitas dentre os povos, onde estiverem dispersados, manifestarei com isso a minha santidade aos olhos das nações. Habitarão a terra que tenho doado ao meu servo Jacó. Habitarão em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Sim, eles habitarão lá com segurança. Quando eu houver exercido meus julgamentos contra todos os vizinhos que os desprezavam, se saberá que sou eu, o Senhor, que sou seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, Ezequiel capítulo 28. Veja só a explicação deste capítulo 28. Anteriormente, Ezequiel havia profetizado contra a cidade de Tiro, Ezequiel 26 a 27. Aqui a profecia é contra o líder de Tiro. O principal pecado deste rei foi o orgulho. Ele acreditava ser um Deus, mas também há uma aplicação espiritual mais ampla. O rei de Tiro é uma figura de Satanás, a quem o povo estava realmente seguindo espiritualmente. Vocês vão conferir isso em Ezequiel 28, de 12 a 19. Bem, Daniel, lá no versículo 2 a 3, um importante oficial do reino de Nabucodonosor, Ezequiel 14, 14, já era renomado por sua sabedoria. Ele proclamou que toda a sua sabedoria vinha de Deus. Daniel 2, do 20 a 23. Já o rei de Tiro, em contrastes, considerava-se um Deus, pelo fato de as pessoas verdadeiramente sábias estavam mais próximas de Deus. Reconhecem sua necessidade de depender dele para orientá-las e dar a direção. O exército inimigo que atacou Tiro foi o exército babilônico, sob o comando de Nabucodonosor. Este ataque aconteceu em 573 a 572 a.C. Do 12 a 19, algumas frases nesta passagem que descreve o rei de Tiro podem descrever também Satanás. Deve-se tomar grande cuidado ao interpretar estes versículos, para fazê-lo com discernimento. Está claro que às vezes Ezequiel descreveu o rei de Tiro em condições que não poderiam ser aplicados a um homem comum. Ele esteve no jardim de Éden, versículo 13. Foi ordenado e ungido como um poderoso guardião angélico, versículo 14. E tinha acesso ao santo monte de Deus, versículo 14. Mas foi banido de lá, versículo 16 a 17. Esta profecia anuncia a condenação não só para o rei de Tiro, como também para Satanás, que levou o rei a pecar. No versículo 20 a 21, Sidom era outro porto famoso, localizado a aproximadamente 40 quilômetros ao norte de Tiro. Deus responsabilizou esta cidade por desprezar judeus. A economia de Sidom estava completamente relacionada à de Tiro. Quando esta caiu por causa de Nabucodonosor, Sidom também foi condenada. 24 ao 26. A promessa de que o povo de Deus viverá em total segurança ainda está por se cumprir. Embora muitos tenha sido permitido retomar do exílio sob o comando de Zorobabel, Esdras e Neemias, e hoje a nação de Israel esteja política, econômica e temporariamente organizada. Os habitantes ainda não
não vivem em completa segurança, como está no versículo 26. Portanto, esta promessa terá seu pleno cumprimento quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino eterno. Então, todas as pessoas que forem fiéis a Deus viverão juntas em completa harmonia e segurança. Bem, este capítulo fala muito da gente guardar as coisas, né? A gente tem muita segurança naquilo que o mundo, né, dá para a gente. De segurança, de armazenar coisas. E São Bernardo, ele diz aos apóstolos o seguinte: se sois sábios, sede reservatórios e não canais. O canal deixa correr a água recebida, sem guardar uma gota dela. O reservatório, ao contrário, primeiro enche-se, e depois, sem se esvaziar, verte torrentes incessantemente, renovados sobre os campos que fertiliza. Dos que se dedica às obras, quando há por aí o que são apenas canais, ficando sempre secos, mesmo quando procuram fecundar os corações. Há hoje na igreja muitos canais, mas reservatórios muito poucos. Ajuntava com tristeza o abade de Claraval. Então, nós pensamos muito em armazenar dinheiro, armazenar bens materiais, armazenar comida, mas a gente não pensa em armazenar a graça de Deus, a oração, se tornar reservatório, né? Da graça, de missa. Quanto mais missa a gente puder ir, melhor. Quanto mais rosário a gente puder rezar, melhor. E assim a gente vai se tornando pessoas muito cheias da graça de Deus. Quando vier a aprovação, quando tiver a tempestade, né? A gente vai cantar a música do Frei Jusso. Acalma a minha tempestade, acalma o meu coração. Por quê? Porque a gente tem dentro da gente uma convicção, uma fé reservada, guardada. E é isso que a gente tem que pensar. Eu rezo hoje porque as coisas estão tudo muito bem, tão maravilhosa, para que amanhã, quando estiver a noite escura, eu tenha luz suficiente para iluminar o meu caminho e trilhar sem medo, mas com fé, com esperança. E hoje o dia é propício para isso. Hoje é Páscoa. Quero desejar uma feliz Páscoa para todos vocês que seguem aqui. E hoje, como uma alegria do Cristo ressuscitado, compartilhe, mande o vídeo do estudo da palavra para outras pessoas. Quanto mais a gente estudar a palavra, quanto mais a gente escutar a palavra, mais luz a gente vai ter no caminho. Então, nesta Páscoa, e nós vamos viver uma semana inteira de oitava de Páscoa, para ficar gravado na nossa memória que somos cidadão do céu. Nessa semana também começa um retiro de silêncio lá nos trapistas. Mas veja, tudo isso é para a glória de Deus. Então, nessa semana eu quero que vocês intensifiquem as orações por mim, porque eu vou estar escutando Deus para fazer o planejamento espiritual de 2023. Então, eu preciso de muita oração. Então, que Deus, nesta Páscoa, possa nos abençoar, né? Ontem também começamos a novena da Divina Misericórdia. E no próximo final de semana já é a festa da misericórdia, para a glória de Deus. Então, que Deus nos abençoe. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.